A paz do Senhor, meninas. Hoje estou aqui para fazer, a continuação das devocionais. Estamos fazendo as devocionais do livro de Lucas, E o capítulo que ficou para mim hoje é o capítulo 3 e o versículo de 1 até o 20. E esse capítulo de Lucas, ele traz por título a pregação de João Batista. E aqui nós vamos ver, que João Batista, ele começa o seu ministério, no deserto, próximo ao Jordão, e ele era um profeta muito diferente, João Batista era um profeta completamente diferente de todos os outros, o qual aquela população daquela época estava acostumada a ver, A sua missão era de preparar, o coração do povo para quando Jesus viesse, E a pregação de João Batista, ela confrontava, o arrependimento, a mudança de atitude, não é verdade? Então não é muito diferente dos dias de hoje, Nós vemos que tem muitos profetas que são levantados por Deus nos dias atuais, para estar fazendo o ID do Senhor, não é verdade? Confesso que igual a João Batista, não existiu, na verdade ele era único, E a missão dele era preparar todo aquele povo, na verdade, para quando Jesus viesse, para quando Jesus, estivesse presente. E ele ensinava o caminho da santidade, o que não é diferente nos dias atuais também. Nós vemos, nos estudos, nós vemos os pastores pregando, nós vemos os ministros falando, ensinando o arrependimento. Sabemos que verdadeiramente nós devemos nos arrepender de todos os nossos pecados, de todos os atos pecaminosos, o qual nós acabamos acometendo. Sabemos que temos que nos arrepender, sabemos que temos que passar pela preparação do batismo, assim como João Batista fazia, não é verdade? Ele falava que ele batizava com água, Mas o que vinha após ele, esse era muito mais poderoso do que ele, que Jesus, o Messias, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E o testemunho de João Batista, queridas, era tão forte, que as pessoas até confundiam ele e perguntavam se ele era o Cristo, E ele falava que ele não era o Cristo, até porque ele não fazia nenhum milagre, Ele era a voz que clamava no deserto, assim como foi profetizado pelo profeta Isaías, muitos anos antes, que isso ia acontecer, que ia chegar esse dia que João Batista ia vir para fazer essa preparação, na verdade, pelo povo, para quando Jesus viesse. Então, assim, já tinha sido profetizado muito tempo antes, que ele viria. E assim aconteceu, João Batista veio, começou a pregar para aquele povo. Nós vemos que hoje em dia tem muitos profetas, enviados do Senhor para estar pregando a palavra do Senhor, para estar ministrando, para estar ensinando, o povo ao caminho certo, ao qual devemos andar, ao qual nós devemos seguir. Devemos andar conforme a palavra do Senhor Jesus, conforme está escrito.
Então Deus tem levantado muitos profetas para estar nos ensinando. Só que nós podemos ver que a geração de hoje em dia é completamente diferente da de antigamente. Antigamente o povo temia mais, né? Eles acreditavam mais, não é verdade? E nos dias de hoje, os profetas pregam, os profetas falam, os profetas profetizam, né? Muitas das vezes acontecem até milagre e as pessoas hoje em dia não acreditam mais, né? Como antigamente. Elas não dão muita credibilidade. A maioria das pessoas, elas agem como Tomé, não é verdade? Só acreditam vendo. Então, o profeta de hoje em dia, ele não tem tanta credibilidade como tinha naquela época, né? João, ele foi enviado por Deus, já tinha sido profetizado sobre a vinda de João Batista, não é verdade? Que ele viria para preparar todo aquele povo, batizando aquele povo, né? Com água, falando que o Messias viria e que batizaria todos eles com o Espírito Santo e com fogo. Aqui no versículo 15, no versículo 10, nós vamos ver que a multidão interrogava ele dizendo: o que faremos, pois? Né? E no 11 ele responde dizendo: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. O que tiver alimentos, faça da mesma maneira. João Batista aqui está dando exemplo de amor, não é verdade? Está dando exemplo para nós também nos dias atuais, que sejamos bons, que sejamos verdadeiros, né? Que não é para tomarmos nada de ninguém, né? Que não é para cobrarmos além do valor devido, ou seja, para que nós possamos repartir o nosso pão com quem precisa. João Batista está dando o exemplo de caráter, queridas. Caráter, é verdade. Ele está dando exemplo de bom caráter, né? Exemplo esses que nós devemos tomar para nossas vidas nos dias de hoje. E João, então, ele fala para aquele povo que o Messias, ele é tão poderoso, que João não seria digno nem de lavar os pés, né, do Senhor com as alparcas, né, com as sandálias, de tão poderoso que ele seria. Eu finalizo essa mensagem dizendo para as irmãs para que possamos ser profetas fiéis e verdadeiros, tementes ao Senhor Jesus. Se o Senhor mandar falar, fale. Se o Senhor mandar se calar, se cale. Mas seja um profeta cumpridor da palavra do Senhor Jesus, assim como João Batista foi. Amém? Que o Senhor abençoe o dia das irmãs grandiosamente. E assim eu agradeço a minha oportunidade.